Amigos queridos, neste momento em nossas vidas, tão especial para todos nós, queremos convidar a todos vinculados a este Evangelho, que unifiquemos os nossos sentimentos no diapasão da legítima fraternidade, para que os vínculos tecidos em nossos corações possam representar para a humanidade da Terra que estamos crescendo como verdadeiros cristãos. Jesus, Mestre amado, ampara-nos nesta hora, Senhor, para que possamos erguer na intimidade do nosso ser espiritual as bem-aventuranças, o código divino da perfeição. Senhor Jesus, na condição de pequeninos que nos reconhecemos ser, pedimos, Senhor, que nos sustente os ideais, para que os sentimentos brandos e pacificados possam permear os nossos corações. Ensina-nos, Senhor, a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na Terra seja pautada no bem constante. Senhor, ensina-nos a sermos irmãos uns dos outros, nos encontros e reencontros de cada dia. Assim, diante da presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, responsáveis por este Evangelho, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E o item que nós vamos iniciar hoje é a instrução dos Espíritos: deixai vir a mim as criancinhas. Vamos procurar fazer um entendimento dessa colocação de Jesus, que acontece no momento em que ele estava junto ao povo e várias crianças, arrastadas pelo seu magnetismo de amor, queriam ir ter com ele, tocar-lhe. E ali as pessoas, os adultos, impediam as crianças de chegar a Jesus. Foi quando ele disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. E dessas crianças, ele pega uma criança no colo, simbolizando que ele estaria ali acolhendo a todos aqueles espíritos que estavam iniciando a sua trajetória evolutiva. Então, nesse item do Evangelho, diz assim: o Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores. E é disso que nós estaremos falando. Onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade,
que se exercem em torno dela e por ela. Então vamos entender o que são espíritos na infância espiritual, que é absolutamente diferente da infância física. Então nós passamos, quando reencarnamos, pela infância, primeira, segunda infância, é uma fase existencial. Depois nós temos a vida adulta, outra fase existencial. A maturidade, a velhice, são fases existenciais dos encarnados. Na categoria de espíritos, nós podemos dizer que o espírito está na infância espiritual quando ele ainda não tem a maturidade da razão e sequer a vontade foi estabelecida, ainda é movido por desejos ligados aos impulsos instintivos. Esse é o espírito na infância espiritual. Então, muitos de nós, adultos, na humanidade da Terra, ainda estamos na infância espiritual. Porque quando prevalecem em nós os impulsos ligados aos instintos, e que nossas emoções são as emoções atreladas a esses impulsos, e portanto o Evangelho chama de emoções corrompidas, quando essas emoções corrompidas nos fazem espíritos adúlteros, espíritos infiéis às leis, é pela ignorância do primitivismo da escala evolutiva em que estamos. E assim, com este olhar que nós precisamos ter para com aqueles que ainda não sentem as verdades de vida eterna, para com aqueles que desconhecem as leis de Deus, para aqueles que de tantos séculos ainda chafurdados nas emoções grosseiras, não desenvolveram um pensamento lúcido e, portanto, a razão não está iluminada. E a razão não estando iluminada, o discernimento não acontece, a lógica não se faz, né? Ele não faz compreensões ligadas a uma inteligência, a pensamentos nobres. Nós estamos dando a dinâmica desse ser, porque quando na Terra nós observamos os grandes crimes, as grandes patologias do espírito, quando observamos os desatinos, como observamos a inconsequência, às vezes as raias da irresponsabilidade absoluta, quando nós percebemos que um espírito tem viciações de toda sorte, de toda ordem há séculos, está preso nas viciações, nós podemos começar a compreender. É uma criança espiritual. Está num estágio imaturo, embora em corpos idosos muitas vezes, ou em corpos na maturidade. Esses espíritos são o que aqui o Evangelho disse, o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde se desconhece a esperança. E tanto isso é um fato que nesse momento, né, de transição do planeta, nessa literatura atual do planeta, muito bem embasada, principalmente pelos médiuns significativos da atualidade, esse momento ele requer o remanejamento desses espíritos encrudecidos, ainda primitivos, que se deixam arrastar por mentes ardilosas, que se deixam envolver de uma forma arrastadora pelo coletivismo do mal que ainda graça sobre este planeta. E estes espíritos, para que possam fazer um novo processo evolutivo, ou dar continuidade, precisam estar em outros ambientes. Ambientes adequados ao tempo evolutivo em que se encontram. Então, quando nós estudamos o livro No Rumo, do mundo de regeneração, ficou claro para nós, e nos livros de André Luiz fica claríssimo também para nós,
como foi o remanejamento desses espíritos encrudecidos nestas viciações, nessas emoções corrompidas, para que tivessem reencarnados na Terra as derradeiras oportunidades. Então, hoje nós temos no planeta Terra uma boa população de homens de bem, de pessoas do bem, e que move esse planeta ao progresso. Não podemos desconsiderar a força do bem imperando sobre nós, porque é a força de Jesus gerando, né, ou conduzindo-nos ao progresso. Mas esse outro contingente, por que reencarnam também? Para que convivam conosco, sejam recebidos em nossos lares, tenham direito a todos os processos de cultura que são necessitados, para que eles possam começar a ter estímulos tão superiores e de tão profundo entendimento do tempo evolutivo deles, que eles possam começar a despertar um certo desejo, que está longe de ser uma vontade, um certo desejo de progredirem também. Porque de tanto convivermos com pessoas boas, com espíritos bondosos quanto a nós mesmos, temos esse interesse. Quando nós convivemos com pessoas boas, nós desejamos muito construir o que elas construíram. Quando a gente convivia, né, quando era possível conviver com Chico Xavier, com espíritos dessa categoria, e nós já tivemos oportunidade de estar com muitos espíritos bondosos, Madre Teresa de Calcutá e outros grandes espíritos dados à caridade, esses espíritos despertam em nós o desejo de virmos a ser espíritos bons. Porque quando Jesus disse, deixe que os espíritos venham a mim, desses espíritos infantis, porque eu vim para os doentes, não para os sãos. E por isso que Jesus aguarda que esses espíritos, no seu tempo, que muitos deles somos nós mesmos, possamos acordar. Então, deixai vir a mim as criancinhas, está fazendo referência aos espíritos que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual, não física, da criança, de criança. Jesus chamava a si a infância intelectual da humanidade, que naquele momento também imperava. Por isso as atrocidades. Em várias épocas da humanidade foi marcada pelo retorno desses espíritos. A época de Jesus, depois nas chamadas Guerras Santas, na Idade Média, na Inquisição propriamente, depois na Segunda Guerra Mundial. São períodos que a humanidade atravessa dificílimos porque se encontram reencarnados um contingente de espíritos ainda na infância espiritual, que, chafurdados na ignorância natural do seu tempo evolutivo, envolvidos pelos atrativos das emoções doentes, formam coletividades e agem na humanidade. Agem na humanidade. Então, são o que aqui, entre outros tantos, o Evangelho diz, os fracos. Fracos de quê? De sentimentos. Porque a força do Espírito são os sentimentos. Escravos no quê? Né? Estão escravos das más tendências. Viciosos pelo quê? Viciados nas sensações que geram prazeres mórbidos. Ele nada podia ensinar à infância física, porque a criança, num corpo infantil, ela requer sim um ensinamento, mas na linguagem dela, no momento dela, ela vai absorver na evangelização, a criança já absorve
conteúdos de natureza moral. Mas esses espíritos estão submetidos ao jugo do instinto. E a gente diz que o instinto é uma inteligência rudimentar no animal. O ser humano, que ainda prevalece o instinto, ele está atrelado ao instinto porque ele vive de impulsos corrompidos. Então, não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Por isso que um dos recursos, divinos da nossa evolução é nos colocar perto de pessoas melhores do que nós. Quantos de nós podemos dizer, nossa, minha avó era o exemplo da nossa família, aquele tio querido, aquela pessoa, pode ser até a própria mãe. Alguém vem conosco na injunção reencarnatória que sinaliza para nós o bem e a verdade. Sempre isso existe. Porque, do contrário, nós sucumbiríamos, estaríamos entregues a nós mesmos. Quando a gente vê, muitas vezes, as famílias muito vulneráveis e que são os assistidos por nós, vamos dizer assim, e que nós adentramos verdadeiramente naquele ambiente familiar, nós vamos ver que ali tem espíritos bons sustentando a todos eles. Que pode ser até que eles nem tenham identificado, porque ainda estão numa imaturidade absoluta, mas tem alguém por eles. E esse alguém por eles, encarnado, é o esteio do socorro espiritual daqueles espíritos amorosos que são por eles e que inspiram, intuem os encarnados ali daquela comunidade a ampararem uns aos outros. Porque é muito interessante a gente observar num ambiente de muita carência material que a solidariedade é mais presente. Todos se ajudam muito mais, todos se abastecem muito mais, porque a necessidade coletiva fala mais alto. E esse é um indício, olha, vamos começar a evoluir pela solidariedade, porque estou privado da minha principal necessidade, que é a sobrevivência. E assim a gente vai continuar falando sobre as criancinhas. Amigos, sendo Jesus o sol das nossas almas, quando ele emite um raio do seu amor, significa que não podemos prosseguir sem absorver aquela luz. Então, é muito interessante nós determos o pensamento, concentrarmos as nossas ideias nesse item do Evangelho, porque tudo que Jesus falou pode ter inúmeras interpretações. E nos alcança como espírito de forma multivariada. E o que é muito importante nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo é que essa interpretação, vinde a mim as criancinhas, é dada por João o Evangelista, que estava ali na hora em que Jesus disse isso. E que certamente, não só naquela hora, aprofundou o entendimento do que ele estava querendo dizer, mas ao longo dos milênios foi aprofundando ainda mais intensamente o significado daquela frase. E quando Jesus diz isso e Mateus registra, como que é a frase original? É assim: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence àqueles que lhes são semelhantes.
Então ele não termina a frase sem falar do reino de Deus. E nós gostaríamos de falar um pouco sobre isso antes de aprofundarmos o nosso pensamento no conteúdo. Porque Jesus fala todo o tempo todo, sobre o reino de Deus. Então, há um determinado momento que a multidão se une e ele diz assim: não procure aqui e acolá o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, tem dois reinos, não é? Jesus veio dizer para nós que tem dois reinos. Para nós espíritos, há dois: o de fora e o de dentro. E ele fala disso o tempo todo. O de fora está aí e não nos pertence. Está aí. E o de dentro está aqui a ser expandido. Quando nós estamos mergulhados no reino de fora, somos essas criancinhas. E quando estamos dirigindo a nossa vida com o reino de dentro, com o reino de Deus, somos os espíritos que podemos amparar as criancinhas. E nós temos que nos perguntar que reino predomina em nós. Então vamos pensar assim: tudo aquilo que não é nosso, que não nos pertence de verdade, é muito difícil repartir com alguém. Porque não sendo nosso, se eu reparto eu fico sem. Não é? Então é muito difícil para nós repartirmos com o outro aquilo que é o reino de fora. O dinheiro, o poder, as conquistas mundanas, porque não possuindo de verdade, se eu reparto, fico sem. Agora, quando o mundo interno, o reino de Deus em nós, se manifesta, aí o que ele faz? Ele lança a mão. O reino de dentro lança a mão do reino de fora e acolhe as criancinhas. Quando o reino de fora me dirige, eu sou um espírito orgulhoso e egoísta no último, porque a criança é assim. A criança, na primeiríssima infância, ela entende que tudo é dela. Ela pega uma coisa que é do outro, ela não está roubando, porque ela nem sabe que não é do outro, não é? Ela pega, e se alguém vai falar, não é seu, ela chora, grita, fica de mal, né? Porque ela é regida pelo mundo de fora. Ela não tem ainda o mundo de dentro. E o adulto que está com a criança pega o mundo de dentro e conduz a criança. Oferece lições de moralidade. Explica sobre a propriedade. Então,
quando Jesus veio estar conosco, ele nos convidou a construir este reino de Deus em nós. Então, por exemplo, se eu, dentro do meu reino íntimo, construir a paciência, todo o tempo todo, eu dou a paciência. E eu uso dos recursos do mundo exterior para te oferecer a paciência. Se no meu mundo íntimo eu tenho a bondade, eu utilizo de tudo que está de fora para ser bondosa com alguém. E aí eu pego o que não é meu, que está no mundo de fora, e te ofereço, porque não é meu. O que é meu é o que me faz mover o mundo de fora, que é a bondade. E nós estamos sendo convidados a essa construção. Porque esse texto, ele tem muitas interpretações. Claro que nós podemos falar das criancinhas, das crianças mesmo na fase infantil. Mas João, que estava ali, quis trazer o que ia no coração de Jesus quando ele disse que quando nós construímos esse reino de Deus em nós, nós olhamos para o nosso redor e identificamos as criancinhas e não desejamos jamais em tempo algum, sobre nenhuma circunstância, que alguém afaste de nós as criancinhas, porque elas não nos atrapalham, elas nos dão a oportunidade de expressar com toda a pujança do Espírito que somos, o reino de dentro, que está em construção, em plena construção. E aí, aquele que fala demais não me atrapalha, aquele que exige demais não me atrapalha, aquele que apronta não me atrapalha. Por quê? Porque tenho o que oferecer. O foco já não é mais amealhar o que está fora. Porque se o meu reino é o reino de fora, uma criancinha me atrapalha. Eu continuar amealhando as coisas que eu quero. Uma criancinha espiritual tira o meu foco. De manter o meu orgulho, de manter a minha vaidade, de alimentar os meus desejos, ela me atrapalha. Com força. Agora, olha o entendimento que João traz para nós e olha o que Jesus quis dizer. Toda vez que você afastar uma criancinha, você está no mundo da matéria. Você está no mundo exterior. Você está longe de você. E será que esse entendimento é importante para nós? Será que nós precisamos desse alimento, dessa luz no nosso coração? E se nós pararmos para pensar nas criancinhas que nos atrapalham e que a gente quer que elas fiquem para lá, as criancinhas espirituais, se nós pensarmos nisso, no que é mesmo que elas
nos atrapalham, nós vamos chegar de frente para aquilo que é necessário transformar em nós. E que estas criancinhas, elas dificultam que nós possamos continuar nadando de braçada nas águas lodosas dos nossos desejos, muitas vezes inconfessáveis. E às vezes o desejo inconfessável, amigos, é assim, a preguiça. Porque quando um espírito é tomado de preguiça, isso, e ele não tem nem coragem de confessar, porque é inconfessável. Nós não estamos falando de nada mirabolante. Nós estamos falando daquilo que se passa em nossa intimidade. Porque às vezes uma criancinha espiritual dificulta que a gente fique deitado no sofá assistindo pontinhos. Incomoda profundamente. Então é impossível nós dissociarmos isso. Quanto maior o número de criancinhas, maior a possibilidade de nos manifestarmos em espírito e verdade. Então, vamos refletir sobre isso, né? Fazer a prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, 1000 vezes obrigado, Senhor, por esta claridade em nossas vidas, por lançar sobre nós as tuas luzes, o teu amor, e nos fazer refletir quão necessário é para nós construir o reino de Deus em nós, para que neste ambiente possamos expressar as nossas potencialidades divinas. Que as crianças nos cheguem e nos despertem do sono letárgico da indiferença. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença a nos evangelizar. Rogamos ao seu coração amoroso que possa verter todo o seu amor para a humanidade que se encontra obscurecida no egoísmo, no orgulho, nas dificuldades íntimas, e que nós outros, Senhor, que já te buscamos, que te encontramos, possamos emanar para todos que nos cercam as vibrações amorosas. Sejamos aqueles a erguer os caídos, a socorrer os que se encontram em dor, aqueles que perderam oportunidades felizes, para que possamos nesta hora ser úteis, instrumentos úteis em suas mãos amorosas. Socorre nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles sejam atendidos nas suas necessidades mais íntimas, que possam perceber a luz dentro de si
Queremos te agradecer porque nos encontramos na pátria do Evangelho. E aqui, Senhor, num ambiente de fraternidade, junto aos nossos amigos mais queridos, possamos fazer essa construção em nós e contribuir para que este planeta se regenere pela regeneração de nós mesmos. Fortalece-nos, ampara os nossos lares, nossos familiares e toda a humanidade. Que o Senhor esteja entre nós, agora e sempre. Que assim seja.